Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Aguilon Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. Que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações, que nós possamos aproveitar esse tempo em que estamos reunidos aqui, nesse ambiente amigo, fraterno, ambiente de paz, para não somente refletirmos sobre o tema da noite de hoje, mas estabelecer uma comparação entre aquilo que os Espíritos nos trazem e aquilo que nós temos feito com a nossa vida, aquilo que temos deixado de fazer, de que modo nós podemos fazer com que este ano, neste primeiro domingo do ano de 2018, de que forma nós podemos começar uma caminhada para que nós alcancemos o objetivo da vida, o objetivo da criação, que é nos tornarmos espíritos que tenham equilíbrio, espíritos que estejam em paz, que tenham harmonia na sua vida e que ajudem, dessa forma, também a sociedade a se melhorar. Estamos aqui então representando a USE de Ribeirão Preto, estamos iniciando os estudos do ano de 2018 e a proposta de estudo da USE para esse ano é Família, Vida e Paz. São temas que nós temos no nosso cotidiano, né? A família, muito importante, a nossa vida, o que temos feito dela também, muito importante, e a paz, que é um objetivo que todos nós perseguimos, e que nós já temos momentos de paz na nossa vida, mas nós queremos que esses momentos sejam mais prolongados, sejam maiores. E exatamente nesse sentido, nós estaremos então, com esse estudo, com esse tema, durante todo o ano de 2018, para que a gente então possa verificar de que forma nós podemos contribuir para que a sociedade seja melhor, mais equilibrada, e como nós também podemos nos tornar melhores. Nesse ano, os Centros Espíritas do Estado de São Paulo vão trabalhar com 3 campanhas. As campanhas são intituladas Viver em Família, Em Defesa da Vida e Construamos a Paz Promovendo o Bem. São campanhas que visam justamente fazer com que nós deixemos de ser pessimistas com relação àquilo que vivenciamos na própria sociedade, aquilo que nós observamos que a imprensa sempre nos traz, sempre falando que as coisas estão mais difíceis, estão piores. Então, a doutrina espírita, ela tem o objetivo de fazer com que nós acreditemos na vida, que nós acreditemos e temos a certeza de que Deus nos criou para que nós alcancemos a felicidade, alcancemos a paz, tenhamos realmente a harmonia na nossa vida. E que se temos sim uma sociedade hoje com problemas, isso faz parte do próprio crescimento, né? Vivemos um momento de conturbação, um momento de dificuldades que faz parte do próprio crescimento. Nós mesmos, espíritos imortais, que já vivemos diversas reencarnações anteriores, estamos vivendo uma presente reencarnação, onde nós também passamos na nossa vida, dependendo da nossa idade, também por perturbações, né, que nos levaram realmente, nos trouxeram bastante desequilíbrios. O planeta como um todo, ele passa por um momento como esse. Nós vivemos no mundo de provas e expiações, que está se modificando para se tornar um mundo de regeneração. Mas para que a gente alcance essa mudança, né, que é o objetivo que todos nós estamos empenhados em conseguir, naturalmente que temos as perturbações recorrentes, então, das mudanças. Porque mudar, nós sabemos e temos experiência, né, todos nós, que mudança é difícil. Realmente sairmos, né, do nosso conforto, né, daquilo que a gente faz cotidianamente para buscarmos outros objetivos, requer de nós um esforço muito grande.
Mas nós temos que ter a certeza de que estamos aptos para isso. E que as dificuldades e os obstáculos, quando aparecem na nossa vida, eles surgem não no momento em que nós não estamos em condições de superá-los, mas exatamente o contrário. Porque Deus, na sua bondade, né, na sua misericórdia, ela oferece aos seus filhos, que somos nós, justamente a oportunidade de crescimento. E quando nós passamos por situações de perturbações, é porque nós temos certamente condições de superá-las. Naturalmente que haverá uma necessidade muito grande de nos esforçarmos para isso e de não desistirmos quando as situações ocorrerem na nossa vida. Por isso que esse tema que será levado então durante todo o ano é um tema para nos motivar, para que nós realmente tenhamos a certeza, tenhamos o otimismo de que nada está sem controle. Temos que lembrar sempre que, conforme os Espíritos nos ensinaram, é Jesus o governador espiritual do planeta. E se aquilo que nós passamos presentemente nos causa tristeza e aborrecimento, devemos ter a certeza de que nós teremos que contribuir para modificar isso, mas que nada está fora do controle, faz parte do próprio crescimento. Então, família, vida e paz é aquilo que nós vamos estudar durante todos os meses até novembro, porque habitualmente em dezembro a USE ela abre então o seu estudo para falar justamente de Jesus, o governador espiritual do planeta. E família, viver em família, todos nós nascemos em uma família, todos nós vivemos imersos em uma família. E todos nós também sabemos que exige de nós realmente uma dificuldade muito grande a convivência com as pessoas, porque viver realmente em sociedade é uma lei de Deus, e é exatamente uma lei de Deus que vai nos preparar e está nos preparando para que a gente entenda que, embora sejamos todos filhos do mesmo Criador, que é Deus, nós somos espíritos diferentes, cada um com o seu tempo de crescimento, de evolução. Portanto, temos opiniões diferentes. Então, quando a gente convive num mesmo ambiente, a gente aos poucos vai aprendendo a ouvir e a falar no momento que seja certo, no momento que seja realmente correto. Por isso que é muito importante a gente estar sempre próximos uns aos outros. Daí a grande importância que a família tem para todos nós. Então, nesse estudo que vai ser desenvolvido durante todo o ano, o Centro Espírita vai destacar a importância da função educadora e regeneradora da família. Porque é a família realmente o primeiro e mais importante ambiente em que nós, os espíritos que estamos principiando uma reencarnação, temos. Exatamente dentro do ambiente familiar que recebemos a nossa educação moral. É onde nós aprendemos, então, lições de ética, de moral. A escola, né, que nós vamos frequentar mais para frente, ela vai nos dar, então, valores intelectuais. Mas os nossos valores mais importantes nós vamos certamente adquirir dentro do ambiente familiar. Como diz aqui o texto, né? Valorizando a família no processo de edificação moral do homem, no seu esforço para construir um mundo melhor. Aí uma pergunta que ocorre aqui, qual é a maior dificuldade da vida em família na atualidade? E de que forma a doutrina espírita pode contribuir para isso? Naturalmente que temos que entender que o maior benefício que a doutrina espírita nos traz é nos informar de uma forma muito clara e objetiva o que é que nós somos. Nós somos espíritos imortais, vivendo a experiência de mais uma reencarnação. E isso certamente nos dá uma outra condição, uma outra interpretação da nossa vida. Então nós passamos a entender que a vida que vivemos presentemente é mais uma etapa da nossa vida como espíritos. Devemos dar a sua importância, mas sempre uma importância relativa. Então, todo o aprendizado que nós pudermos obter na presente reencarnação, deveremos realmente trabalhar nesse sentido, para que ao retornarmos para o plano espiritual, para o nosso refazimento, a gente leve realmente uma bagagem moral bastante importante, bastante suficiente, para que a gente retorne com mais equilíbrio. E na próxima encarnação, a gente retorne novamente com novos horizontes, com outros objetivos também.
Diz aqui que, no tocante à relação pais e filhos, a maior dificuldade da atualidade é saber como orientá-los, já que os modelos da antiga educação autoritária já não mais funcionam. A sociedade mudou, as pessoas mudaram, né? E o passar do tempo, né, vai nos mostrando isso. Por isso que quanto mais nós aumentamos o nosso tempo aqui na presente reencarnação, mais nós vamos observando, então, as diferenças que existem das que nós já tivemos e experimentamos anteriormente, né? Se na época em que eu, né, que já passei dos 60 anos de idade, na época em que eu era criança, né, uma adolescente, nós tínhamos um tipo de educação, um tipo de informação que mudou-se completamente hoje. Hoje nós temos, então, as crianças na chamada tenra idade, já realmente com desenvolvimento intelectual e um conhecimento do mundo muito grande, o que exige que os pais tenham e adotem um tipo de tratamento às crianças. Porque se anteriormente os nossos pais nos falavam, isso não pode ser feito, nós simplesmente não fazíamos. Não havia a discussão, não havia o diálogo. Hoje nós temos que entender que o diálogo ele é constante. Hoje quem mais pergunta as coisas são os filhos aos pais, porque eles querem saber tudo. Não aceitam realmente o receber o não ou um sim, querem saber o porquê. Por isso a dificuldade então que existe no ambiente familiar, mas nós não devemos, em nenhum momento, ser pessimistas com relação a isso, como muitas vezes nós ouvimos, né, a própria imprensa divulgar, será que a família está terminando? Será que o casamento será extinto? Né? Então a gente observa que são colocações que acabam realmente impedindo com que as pessoas analisem o que são e entendam que Deus, nosso Pai, Criador, ele tem as suas leis que são justas e são perfeitas e são misericordiosas e oferece a cada um dos seus filhos oportunidades de crescimento. E que as dificuldades pelas quais nós temos presentemente faz parte do próprio crescimento. Então nós haveremos realmente de transformar o mundo num mundo melhor, e isso não ocorrerá amanhã, porque é um processo natural, isso levará muito tempo até que a gente se adapte. Porque a mudança, as mudanças naturais, as mudanças promovidas pelas leis de Deus, não são mudanças violentas, não são mudanças impostas, mas são as mudanças que vão ocorrendo de forma natural, para que a gente realmente adquira o conhecimento. Com esse conhecimento nós façamos uma análise, então, daquilo que nós temos em volta de nós, aceitando e entendendo aquilo que está ocorrendo em volta de nós, para que a gente então passe realmente a trabalhar no sentido de aceitar isso, entendendo que isso é o correto, e é dessa forma que a gente deve realmente permear a nossa vida. Conforme nos ensinam os Espíritos, uma nova ordem moral vai estabelecer-se na Terra, a fim de que o nosso mundo de expiações e provas se transforme no mundo de regeneração. Como nós somos muito imediatistas, né? Então, muitas vezes nós, a despeito de estudarmos, né, que as coisas ocorrem de forma natural, e quando a gente fala que ocorre de forma natural, nós não vamos sair, por exemplo, das 7 horas da manhã do domingo e imediatamente passar para 7 horas da noite no domingo, a gente não vai passar para 7 horas da manhã. Existe um tempo para passar para que a gente chegue até lá. Então a transformação do planeta, ela vai ocorrer, ela está ocorrendo, mas é um processo lento, é um processo gradual, porque a nossa modificação, ela tem que ser completada quando nós realmente adquirirmos valores morais e intelectuais também, e não os perdermos mais. Não é comum, muitas vezes, nós, no nosso dia a dia, a gente dizer assim, eu não estou muito bom, eu acabei perdendo a paciência com relação a essa ou aquela coisa. Na realidade, não se perde aquilo que já tem como conquista. Então, como nós não temos ainda a conquista da paciência, mas nós temos momentos de paciência, o que já é muito bom, o que já é positivo também, naturalmente, então nós nos desequilibramos em muitos momentos da nossa vida. E dentro do ambiente familiar, nós temos que sempre resguardar, então, o quê? A harmonia. Nós temos que resguardar, então, o entendimento.
Difícil de conseguir, certamente que é difícil de conseguir, porque nós, na maioria das vezes, queremos falar e nem sempre a gente quer ouvir também. E quase sempre a gente se acha o dono da verdade. A gente acha que sempre tem razão com relação às coisas que nós estamos colocando. Mas as outras pessoas também têm o direito de não concordar conosco. Por isso que o ambiente familiar ele é propício para que a gente estabeleça, então, esse equilíbrio, que exige de nós, naturalmente, um esforço muito grande. Diante desse quadro, então, de mudança, de transformação do planeta, somos todos convidados à reflexão e tomada de decisões amadurecidas sobre o que verdadeiramente queremos para nós e para a nossa família, já que não existe espaço para a neutralidade e que já sabemos ser impossível deter o progresso. Então, nós temos que colaborar com o progresso mudando a nós mesmos. E a mudança, ela deve sempre começar, ou ela não tem outra forma de começar que não seja de nós mesmos para fora, né? Então, é exatamente compreender para poder aceitar. Porque é somente compreendendo que a gente vai aceitar as mudanças, né? O estudo tem como princípio a valorização da família, fortalecendo os laços que nos unem. Como diz o Espírito Camilo, existe necessidade, contudo, de que te prepares para viver no mundo, no seio da tua família, contatando-a de algum modo, a fim de retirares proveitos dessa relação. Mais ainda, o Criador não te colocou por mero acaso nessa ou naquela vinculação genética. Existem imponderáveis razões para que estejas convivendo com quem convives. Então, a doutrina espírita tem um papel extremamente importante, um papel relevante na transformação do planeta. Não que isso nos transforme em criaturas melhores do que os outros irmãos nossos, mas nos dá mais responsabilidade exatamente pelo entendimento que nós já temos com relação ao mundo. Nós não estamos aqui em endereços errados, nós não estamos em famílias erradas. As nossas relações, elas são as relações corretas e necessárias para nós, para o nosso progresso. E a aceitação dessa situação faz com que realmente a gente passe a olhar as pessoas de forma diferente. A gente não vai olhar mais aquele nosso desafeto como um castigo de Deus para conosco, mas vai olhá-lo como um irmão que, como nós, também busca o caminho do equilíbrio. Então, essa visão que a doutrina espírita nos traz, com relação ao que somos e com relação à importância da família, é extremamente relevante para que nós realmente ajudemos a transformação da sociedade, propagando o otimismo, a confiança em Deus, e não nos sentirmos intimidados com relação a tudo aquilo que a gente vive presentemente na nossa sociedade, que realmente nos causam, nós tememos realmente, muitas vezes, aquilo que ocorre na sociedade. Isso faz parte porque somos ainda espíritos imperfeitos, espíritos em desenvolvimento, mas imperfeitos. Mas esses temores vão desaparecendo na medida em que nós entendemos que nós somos filhos de Deus, e Deus é um Pai de amor. Deus é um Pai que oferece aos seus filhos oportunidades em todos os momentos, para que ele realmente alcance o seu equilíbrio. A doutrina espírita pode e deve colaborar mais ativamente junto a essas famílias, que já despertaram quanto à urgência dessa questão. Por isso que a vinda ao centro espírita é sempre muito importante, porque nós temos a oportunidade do contato com lições como essas que os espíritos nos trazem e que nos faz refletir sobre o papel que nós devemos desempenhar. Todos nós temos uma importância relativa no progresso da sociedade. Pode ser pequeno ou pode ser um pouco maior, mas todos nós somos peças de uma engrenagem que vai ajudar na transformação do planeta. Por isso que nós devemos sempre fazer o máximo que nós podemos no sentido de, sim, propagar o bem, propagar o otimismo e sermos criaturas que não só falam sobre isso, mas que também ajam dessa forma. Então, por isso que a família é muito importante mesmo, né? O outro tema que vai ser desenvolvido fala sobre a vida, né?
E nós trouxemos aqui uma mensagem do Espírito Emmanuel, que está no livro Boa Nova, psicografia do Chico Xavier. Então, Emmanuel diz assim, que a vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. A infância é a sua ramagem verdejante. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol, e flores que caem ao primeiro sopro da primavera. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. A ramagem é uma esperança, a flor uma promessa. O fruto é a realização. Só ele contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da divindade. Então nós temos que valorizar a vida, valorizar aquilo que nós temos no nosso dia a dia, valorizar as oportunidades que nós temos tido em todos os dias da nossa vida e que nem sempre somos capazes de enxergar, de observar. Se nós podemos nos locomover com tranquilidade, sem outras ajudas, devemos agradecer a Deus isso que estamos tendo. Se temos dificuldades de locomoção, como é o exemplo que a gente está destacando, que nós agradeçamos, então, a oportunidade de termos irmãos nossos que possam nos ajudar, mas que a gente sempre aprenda a agradecer, então, a vida, aquilo que Deus nos deu e que nos deu para que nós realmente a usemos com equilíbrio, nós a usemos realmente com coragem, nós a usemos com previdência, para que a gente seja a cada dia um espírito melhor. O outro tema fala sobre a construção da paz. Quem é de nós que não deseja ter paz? Quem é de nós que realmente não fala com avidez essa palavra, querendo trazê-la para dentro de si? Mas a paz ela vai ser conquistada também aos poucos. Na medida em que a gente se equilibra, a gente sente a paz. A paz não é apenas uma palavra que se diz, né? A paz não é apenas uma bandeira branca que se coloca ao vento. A paz realmente é algo que sai de dentro de nós quando nós realmente cumprimos aquilo que temos que cumprir, ou seja, o respeito às leis. Então diz assim, no livro Renúncia, também do Espírito Emmanuel, também com psicografia do Chico Xavier, não pode haver paz fora do dever cumprido. Não há alegria sem a aprovação da consciência tranquila. Não costuma se dizer, né, que a gente, para ter uma noite realmente tranquila, a gente precisa ter a consciência tranquila, né? A gente precisa estar bem. E, efetivamente, para que a gente se sinta bem, se sinta renovado, nós precisamos reconhecer que temos certamente cumprido aquilo que é realmente a nossa obrigação, que é o de sermos verdadeiramente cristãos. O espírito Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, também psicografia do Chico Xavier, ele nos traz uma lição muito bonita que diz assim: a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai, que nos parece tão distante? Por isso que o estudo do ano, então, da USE, ele nos remete em todos os momentos para o seio familiar, mostrando a importância que é termos um lar realmente em harmonia, para que nós possamos oferecer, então, à sociedade criaturas também harmoniosas. E nós podemos fazer isso, porque Deus nos colocou no ambiente propício para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Existe a necessidade de nós reconhecermos essa situação. Nas 3 campanhas que vão ser realizadas, a campanha Viver em Família, vão ser tratados assuntos extremamente atuais, extremamente importantes, como, por exemplo, o amor como fonte de vida, falando sobre a vida a dois, falando sobre conceito e organização da família, infância e juventude, falando sobre sexualidade humana e suas implicações, falando sobre conflitos e desarmonias familiares,
sobre os desequilíbrios no lar, família e espiritismo, e temas da atualidade na visão espírita. Porque o espiritismo é capaz realmente de nos responder todas as nossas dúvidas. Porque o espiritismo nos diz de forma clara, como a gente disse no princípio, que somos espíritos e estamos em trabalho de progresso. Portanto, as coisas que ocorrem conosco têm sempre uma explicação. Às vezes a gente não quer acreditar na explicação, né? Porque nós somos muito propensos ainda a desculpar as nossas faltas, as nossas falhas, achando que o erro está nos outros, ou o erro então está nas leis. A campanha em defesa da vida vai falar sobre aborto, eutanásia, as drogas lícitas e ilícitas, suicídio, violência. E a campanha Construamos a Paz Promovendo o Bem vai falar justamente de que forma nós podemos construir a paz promovendo o bem. Era isso que a gente queria trazer para os amigos. Agradecemos realmente a atenção de todos e que nós possamos, cada um de nós, promovermos, então, dentro do nosso ambiente familiar, então, paz, progresso, né, construindo o equilíbrio. Muito obrigado e que a paz e o amor de Jesus permaneçam em nossos corações. A vida nos proporciona momentos variados, dentre eles os desafios. A vida sem desafio não tem significado. Valorizar a vida é enfrentar esses desafios com a consciência de que todos nós, como criaturas, somos criados por um Pai. O interessante é que muitas das vezes nós, quando estamos diante dos problemas, nos sentimos incapazes de enfrentá-los. Mas, ao contrário, já nos disse um grande pensador que quando nós enfrentamos os desafios, nos tornamos mais poderosos. Enfrentar os desafios é valorizar a vida. E para valorizar a vida é necessário que ampliemos o nosso conhecimento além dos horizontes mais curtos que naturalmente nos levam estes desafios, para que nós possamos, após ultrapassá-los, encontrar e sermos melhores, mais fortes e conscientes de que a vida não inicia no nascimento e nem termina no túmulo. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.